para vocês que trata do Jair Bolsonaro. Eu vou puxar esse caso de novo porque é o assunto que a gente estava falando anteriormente. E sobre o depoimento do ex-presidente ontem, depoimento que durou 5 minutos, olha só o que o ex-presidente disse à Polícia Civil do Distrito Federal. Tenho 3 mulheres em casa e não posso ficar desarmado. Aí no seu depoimento sobre a arma dele que foi encontrada com segurança, né, que fazia parte do Gabinete de Segurança Institucional. Bom, vamos aqui para baixo. Durante a oitiva realizada na terça, Bolsonaro admitiu tanto a propriedade da arma quanto a posse em sua residência durante o cumprimento da prisão domiciliar. Segundo consta do despacho dessa quarta-feira, Bolsonaro afirmou que tinha 3 mulheres em casa e não podia ficar desarmado. Moraes considerou que, nos termos do artigo 50 da Lei de Execução Penal, Bolsonaro comete falta grave ao possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Assim, pediu que a PGR se manifeste. Eu vou até mudar a matéria aqui, ó, para deixar no título para vocês. Moraes manda Procuradoria-Geral da República opinar sobre falta grave de Bolsonaro em caso de arma. Então, se você achava que o ministro Alexandre de Moraes não ia se manifestar sobre isso, sobre essa questão da arma de Jair Bolsonaro, está aí a resposta para a gente. Ele pede a opinião da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, sobre essa arma que foi encontrada. Então, ontem houve o depoimento e o ministro entende que houve um eventual cometimento de falta grave de Jair Bolsonaro no caso da arma apreendida. Eu falei isso para vocês hoje na abertura do contexto. 90 dias já de prisão domiciliar humanitária. Ele não descumpriu nenhuma medida cautelar que foi prevista a ele pelo ministro Alexandre de Moraes, porém, surgiu a história da arma que poderia causar um revés nessa história da extensão, da manutenção da prisão domiciliar. Então, agora, o ministro manda a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre esse assunto. A depender de como Paulo Gonet vai se manifestar, o ministro Alexandre de Moraes pode suspender, pode revogar ou mudar o seu posicionamento aí pelo prazo da prisão domiciliar. A princípio, Felipe, a ideia que a gente escuta é que Moraes pretendia, pelo cenário político atual, estender, talvez não pelo prazo de 90 dias, mas estender, sim, essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Agora, já não sabemos mais. Vai depender do que disser a Procuradoria-Geral da República e o que passar, a conclusão que passar na cabeça do ministro Alexandre de Moraes. A gente achava que Moraes não ia se importar com isso, pois se importou, Felipe. É impressionante, né? Parece que o Moraes não tem nada mais importante para se preocupar do que uma arma que não funciona encontrado sob a posse do assessor de segurança do Jair Bolsonaro, né? E pediu ainda a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto. Na minha opinião, aquilo que eu coloquei até aqui, Neila, não tinha, né? Eu concordo com a defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro já tinha, né, antes de ser preso, né, autorização para porte de armas, né? E, nesse sentido, a decisão do Moraes não cancelou o porte de arma dele, não pediu para ele devolver a arma dele, né? Não pediu para ele entregar a arma dele. E agora, nesse contexto, né, ele pedir essa arma que está sob a posse do Bolsonaro servir para cancelar, né, ou para não prorrogar a prisão domiciliar humanitária, eu acho que é forçar e muito a barra, né? Muito mais fácil, na minha opinião, ele agora, na decisão dele, que ele for dar, caso ele prorrogue a prisão domiciliar humanitária, na minha opinião, ele pedir para o Bolsonaro entregar todas as armas de fogo, né? Aí sim, né, faz todo sentido, caso o Bolsonaro seja pego de novo com a arma na sua residência, ele poder penalizar o Bolsonaro por isso. Agora, essa resposta do Bolsonaro à Polícia Civil do Distrito Federal também é bizarra, né? É o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Tenho 3 mulheres em casa e não posso ficar desarmado. Talvez a residência do Bolsonaro, atualmente, seja a residência mais fiscalizada, vigiada, com segurança máxima do mundo, não só do Brasil. Então, essa justificativa dele não ajuda ele em nada, né? Não ajuda ele em nada. Pelo contrário, apenas joga holofote na forma como é que ele é. Não tem nada a ver isso aí que ele colocou. Já o que ele falou no depoimento para o Alexandre de Moraes faz muito mais sentido e é muito mais técnico, né? Mas é Bolsonaro sendo Bolsonaro. Tenho 3 mulheres em casa e não posso ficar desarmado. Como se o ladrão fosse pular a casa dele com toda aquela vistoria que tem lá, toda aquela segurança pública, exército na porta,
Polícia Federal na porta e fosse assaltar a casa dele. Ou seja, realmente é mais um, é mais um factoide que o Bolsonaro inventou agora nesse caso. Olha, agora entra a seguinte questão, Felipe. Se o ministro está alegando que Jair Bolsonaro não podia ter uma arma em casa, levando em consideração que é um ex-presidente que militava pelo porte e posse de armas, é um ex-militar, todo mundo sabe que Jair Bolsonaro é favorável e tem armas, por que o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar, mantendo a arma de Jair Bolsonaro em casa? E, Felipe, podia ser ainda mais grave, porque o ex-presidente podia ter até mais de uma arma, já que o ministro Alexandre de Moraes não pediu que as armas fossem retiradas de casa. Agora, o ex-presidente teria que se manifestar, ou a defesa teria que ter se manifestado sozinha? Olha, ministro, você esqueceu, hein? Aqui tem uma arma. Não é melhor a gente tirar essa arma de casa? Não faria parte, aí é uma dúvida legítima, não faria parte das medidas cautelares logicamente, das medidas cautelares de Jair Bolsonaro não ter essa arma em casa, porque o ministro agora está dizendo que isso não pode. Não é uma incongruência isso? Daniel, eu creio que naquele momento que o Alexandre de Moraes deu a decisão, né, isso para ele era desimportante, né, como de fato é. Né? Por exemplo, ele não permitiu que o Bolsonaro botasse celular. Aí tem fiscalização para o Bolsonaro devolver o celular. Talvez ele tenha pedido para o Bolsonaro não ter televisão na sua residência. Não sei se chegou a esse ponto. Aí tem que tirar a televisão da residência, pode ter uma televisão lá. Ou seja, o Alexandre de Moraes se secou daquilo que ele achou importante na decisão dele. Né? A arma do Jair Bolsonaro, tendo em vista que a sua residência é fiscalizada, vigiada por inúmeros agentes da Polícia Federal dia e noite, isso para o Alexandre de Moraes foi irrelevante, né? Foi perfumaria. Né? Por isso que ele não colocou na sentença, na decisão, né, de culpa dele, né, que concedeu a prisão domiciliar humanitária, não colocou na sentença que Bolsonaro tinha que entregar e não poderia portar, né, armas de fogo. Né? Mas, ou seja, agora se foi importante para o Alexandre de Moraes, que ele coloque na decisão dele. Né? Mas aquele ponto que eu coloquei no começo, né, como questionamento, é um ponto que faz sentido algumas pessoas levantarem. Né? Se fosse, por exemplo, um preso comum, numa cela comum, que numa vistoria achasse uma faca, uma arma de fogo na sua cela, com toda certeza isso teria uma implicação no cumprimento de pena dele. Né? Seria um descumprimento claro do cumprimento da pena dele. Se você for usar a mesma régua ao Jair Bolsonaro, né, seria um problema claro ao Jair Bolsonaro. Mas era na sua residência, ele tinha armas de fogo, tu não sabia que tinha armas de fogo. Tá vendo imaginar se teve que devolver, que tinha que devolver, entregar a arma, né? Até porque o registro dele de posse não foi cancelado. Então, eu creio que, na minha opinião, isso é desarrazoado ou desproporcional, caso isso implique alguma coisa ao Jair Bolsonaro. Então, na minha opinião, a partir de agora, se for importante para o Alexandre de Moraes que o Jair Bolsonaro não tem nenhum tipo de arma de fogo na sua residência, é só canetar. Isso, na minha opinião, se implicar isso a não prorrogação da prisão domiciliar humanitária do Jair Bolsonaro, na minha opinião, será uma decisão completamente desproporcional e desarrazoada. E aí, Felipe, eu quero ir para o telão de novo, porque tem mais novidade aqui sobre a decisão do ministro, não, sobre o pedido da defesa para o ministro Alexandre de Moraes, porque a defesa de Jair Bolsonaro citou quem? Citou o ex-presidente Collor e também citou um outro homem, um idoso de 80 anos, que participou ali dos atos golpistas do 8 de janeiro, no pedido para manutenção da prisão domiciliar humanitária. Então, entre os argumentos para manter a prisão, a defesa citou os casos do presidente Collor e desse idoso que eu falei. A defesa de Bolsonaro sustenta que ele tem um quadro de multimorbidade complexa e cita pelo menos 12 doenças crônicas e sequelas permanentes que Jair Bolsonaro acumula. Segundo os advogados, o entendimento do STF é de que não é necessário que um réu esteja em situação terminal ou um quadro de pré-óbito, ou seja, quase morrendo, para que seja concedida a domiciliar, mas somente demonstre que precisa de tratamento contínuo e ambiente apto para reduzir os riscos de agravamento. A defesa pede que seja aplicado os procedentes abertos com a prisão domiciliar de Collor e desse idoso que estava com câncer, condenado a 14 anos de prisão pelos atos golpistas,
que culminaram na depredação dos prédios aqui da Praça dos Três Poderes. Aqui, mais explicação da defesa, né? Aspas da defesa. Então, é isso. Aqui, segundo o advogado Paulo Cunha Bueno, que é o advogado de Bolsonaro, as condições de saúde justificam a manutenção da prisão preventiva. E aí vem a questão da domiciliar de Collor. Em maio do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes acabou autorizando a prisão domiciliar do ex-presidente Fernando Collor, depois que a PGR manifestou-se favorável ao pedido dessa prisão, que também é uma prisão domiciliar humanitária por conta das dos problemas de saúde do Collor. Já no mês anterior, o Supremo tinha condenado o ex-presidente a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, ele recebeu 20 milhões em propina por negócios da BR Distribuidora, que é subsidiária da Petrobras, na questão de venda de combustíveis. Dias depois, Collor ganhou o direito de cumprir pena em casa. Ele, inclusive, estava vindo para Brasília, pegar um voo para Brasília, quando foi preso no aeroporto de Maceió, em Alagoas, e depois acabou conseguindo aí um atestado, um laudo médico que fez Moraes decidir pela prisão domiciliar. Pois bem, mudamos de assunto porque a Advocacia Geral da União é a responsável por